Fala pessoal, mais um Tô Bem na Cozinha começando, aqui é o Luiz e hoje eu vou te ensinar a fazer um caldo de galinha natural. Ele é mais saudável, é 1000 vezes mais gostoso do que os caldos artificiais e é mais fácil de fazer do que você imagina. Você prepara uma vez e tem caldo para quase um mês e o melhor, é super barato porque você vai utilizar sobras de frango e de legumes e vegetais que talvez você pudesse jogar no lixo. Além disso, esse caldo aqui vai ser a base para o nosso risoto que a gente vai te ensinar a fazer na próxima semana, então vamos lá. O primeiro ingrediente que você precisa então são sobras de frango, então sempre que você consumir frango assado em casa, aqueles que você compra inteiro no supermercado ou padaria, você vai guardar as sobras e vai congelar. Então aqui você está vendo, nós já consumimos o frango, sobrou lógico a carcaça e um pouco de carne, e ao invés de jogar fora, eu vou congelar e eu vou utilizar o frango quando quiser preparar o caldo. Até o líquido e a gordura que vão sair do frango, que vai ficar na embalagem do frango, eu vou congelar junto. Então eu vou fechar tudo, pode deixar na embalagem original ou pode levar para um saco plástico e eu vou levar para o freezer. Eu posso deixar no freezer por até uns 2 ou 3 meses, até o momento que eu quiser fazer o caldo. Aqui então, algumas semanas depois eu resolvi fazer o caldo para ensinar aqui para vocês. É só tirar do freezer na hora de utilizar e eu posso deixar congelado assim mesmo, ele vai direto para a panela, não precisa descongelar antes. Além do frango é legal utilizar alguns vegetais e legumes e eu utilizo sobras que eu vou congelando no decorrer dos dias. Eu já ensinei a fazer um caldo de vegetal que utiliza sobras de vegetais e legumes e a ideia aqui é a mesma. Sempre que ir sobrando, você vai congelando, colocando num saco que você deixa no freezer e utiliza quando precisar. Você também não precisa descongelar os vegetais, pode levar direto para a panela. E é sempre legal adicionar alguma coisa que você acha que pode estar faltando. Por exemplo, nos meus vegetais não tinha alho, então eu coloco de 3 a 4 dentes de alho, pode ser com a casca mesmo, eu dou uma amassada com a faca e levo para a mistura. Além disso, a minha mistura não tinha cebola o suficiente, então aqui eu adicionei meia cebola roxa. Uma dica: se você utilizar a casca da cebola, seja ela comum ou cebola roxa, a casca vai dar uma cor mais escura para o seu caldo, então um colorante natural aí para o caldo para ele ficar mais dourado e mais bonito. Eu gosto também de colocar alguns temperos, aqui eu coloquei folha de louro e lembrando que eu estou fazendo tudo isso numa tigela só para mostrar aqui para vocês. É claro, você pode colocar esses ingredientes direto dentro da panela. Eu também vou colocar a pimenta do reino e aqui eu estou adicionando as pimentas inteiras. Elas não vão dar nenhum ardor, elas vão dar sabor para o caldo. Se você sentir o cheiro das pimentas assim inteiras, você vai perceber que tem um cheiro incrível e vai dar um sabor incrível. Além dos vegetais e temperos, eu também vou adicionar 2 peitos de frango. Se aquela carcaça de frango que for usar não tiver muita carne, você pode adicionar mais frango se for necessário. Aqui eu resolvi colocar 2 filés em cubos. Fica a seu critério aí. Numa panela de pressão, então, eu vou começar a grelhar um pouco os cubos de frango no óleo bem quente. Eu também vou colocar um pouco de sal e você vai perceber, esse é o único momento que eu coloco sal nessa receita. É só dar aí uma boa dourada nos frangos, uma leve queimada no fundo da panela. Eu vou deixar aí grelhando por uns 4 ou 5 minutos. Posso então adicionar os vegetais e os temperos. Os vegetais, como eu havia comentado, podem vir congelados mesmo. Também jogo uma pequena quantidade de água só para desgrudar um pouquinho o queimado do fundo da panela. E eu vou deixar aí essa mistura salteando na panela por uns minutos. Pode até colocar um fogo meio alto. E se você está gostando do vídeo e gosta aqui do canal, não esquece de curtir o vídeo, de dar aquele joinha, isso ajuda muito a gente para a divulgação aqui do vídeo. Finalmente então eu posso colocar a carcaça do frango, aquele fundo da embalagem que tinha um pouco do suco e gordura do frango também, eu jogo um pouco de água quente lá e eu vou levar para a panela também meio que dissolvendo aquele congelado. Finalmente aqui eu vou colocar uma boa quantidade de água, aqui eu estou colocando aproximadamente 2 litros e lembrando que a quantidade de água, o rendimento do caldo eu posso sempre ajustar no final da receita. Então não se preocupa muito com a quantidade agora, é só colocar o suficiente para cobrir todos os ingredientes e é lógico evitando encher a panela até a boca. Aqui como você está vendo eu deixei mais ou menos uns 5 dedos de distância da boca da panela.
Agora é só fechar a panela e eu vou deixar ferver em fogo alto até levantar fervura. Levantou fervura, começou a fazer o barulhinho, eu vou diminuir o fogo para fogo médio e então eu vou deixar aí cozinhar por aproximadamente 30 minutos. O cozimento então na panela de pressão está pronto, você viu uma boa quantidade de caldo aqui que rendeu, claro, ainda misturado com todo esse resto de frango e legumes. Os próximos passos agora são para retirar apenas o caldo e apurar ainda mais o sabor. Então numa panela maior você vai usar uma peneira grande ou pode ser um secador de macarrão mesmo. Você vai jogar todo o caldo, inclusive os restos. Assim, você vai dar a primeira separada necessária aí nos ingredientes. Quando você levantar a peneira, você vai perceber que vai ficar pingando o caldo, então quanto mais deixar aí, mais você tem certeza de não estar desperdiçando nenhum caldo. O que eu faço aqui, eu coloco um copo embaixo, assim o secador fica suspenso e pingando o restante, e eu deixo parado aí por uns 5 a 10 minutos para ter certeza que eu estou capturando todo o caldo. E você vê aqui o caldo parece estar quase pronto, mas ele tem ainda bastante impureza. A gente precisa tirar essas partículas e precisa reduzir ainda esse caldo. Agora eu vou tirar o meu copo, eu vou tirar o secador de cima, eu jogo o restante do caldo que eu consegui salvar. E aqui o caldo, como você está vendo, eu começo já a tirar umas impurezas com uma pequena cestinha, com uma pequena peneira, e você utiliza aí o que você tiver em casa. Você pode até utilizar papel toalha nesse momento, é bem eficiente também. Se você quiser, você pode passar todo esse caldo numa peneira novamente, mas você vai perceber que sempre que deixar parado e sempre que ferver esse caldo, ainda vai subir mais impureza e mais espuma e mais gordura. Então é mais fácil fazer todo esse processo enquanto você está reduzindo esse caldo. Naturalmente as impurezas vão subindo e naturalmente você vai retirando elas, e você vai perceber aqui nesse processo. Aqui eu posso ligar o fogo, eu vou ligar o fogo médio, alto, até começar a levantar fervura, e quando levantar fervura eu posso abaixar um pouco o fogo e deixar aí durante esse processo. Eu deixo mais ou menos um pouquinho menos de 1 hora. Adicionar um pouco de água e ir reduzindo aos poucos é perfeito para o caldo ir apurando e o sabor vai ficando cada vez mais acentuado. E sinceramente não existe regra aqui agora, inclusive tem gente que defende que isso aqui deve ser deixado por horas e horas no fogo. Eu vou ser um pouquinho menos perfeccionista aqui, vou reduzir só um pouco, por um pouco menos de 1 hora, como eu disse. E no decorrer do processo você vai ver, como eu disse, vai subir espuma, e sempre que tiver oportunidade, sempre que você vê essa espuma, você vai lá e tira um pouquinho com a peneira. Fazendo várias vezes caldo aqui em casa, eu descobri que quanto mais deixar parado o caldo, mais a gordura e impureza vai subir e mais fácil é de limpar. Então o que eu gosto de fazer, e eu sugiro que você faça o mesmo, você pode fechar sua panela, deixa ela esfriar totalmente e coloca na geladeira e deixa ela lá na geladeira durante a noite inteira, continuando o processo no dia seguinte, que foi o que eu fiz aqui. No dia seguinte, olha a camada de impureza que subiu, mesmo retirando e peneirando o dia antes, ainda tinha gordura que acabou subindo de um dia para o outro. E foi o que eu fiz aqui, eu retirei. E é importante retirar essa gordura porque esses sabores não são bons para o resultado final do seu caldo. Você quer um caldo saboroso que não tenha nenhum toque de gordura ou impureza da carne do frango. Pronto, depois que você achar que seu caldo está limpo, sem gordura e com o mínimo de partículas sólidas possíveis, está na hora de guardar para quando quiser utilizar. Você pode colocar numa jarra e manter na geladeira por até 3 dias, ou o que eu altamente recomendo que você faça é congelar em cubos de gelo para você sempre utilizar quando quiser. Quando for fazer uma carne refogada, por exemplo, ou um arroz, é só jogar o gelo na panela e você tem um caldo natural com um sabor incrível. Além disso, se você congelar, é óbvio, você vai poder deixar no congelador aí por até 3 meses, que é um tempão para você ter caldo sempre que for necessário. Na próxima receita eu vou ensinar você a fazer um risoto incrível com esse caldo, com queijo gruyère, pancetta italiana e cogumelos. Você vai ver que com esse caldo natural de galinha, seus risotos e seus pratos nunca mais vão ser os mesmos.
Eu espero que você tenha gostado da receita de hoje. Se você gostou, favorita, curta o vídeo e até o próximo episódio.